gente, tudo bem? Espero que sim. Prof. Eliana com vocês, professora da disciplina maravilhosa, da disciplina que faz com que voltamos no tempo, com que estudamos a passagem do tempo, os períodos e faz com que entendamos os dias atuais. É a disciplina de história e hoje nós vamos retomar alguns conteúdos que nós estudamos no período do terceiro trimestre. Então nós vamos começar na página 94 do nosso livro e vamos percorrer alguns conteúdos até a página 134. Ok, gente? Nós vamos começar falando da chegada dos europeus no nosso território e vamos concluir falando da identidade nacional e comunicação. Ok, meus amores? Então, vamos abordar os principais fatos ocorridos no nosso território, de forma resumida. Por quê? Porque amanhã, na nossa aula de geografia, também iremos abordar alguns assuntos, alguns conteúdos relacionados, ok? Então vamos lá. Nós já sabemos que quando os portugueses chegaram no nosso território, o local já era habitado pelos indígenas, ok? E os indígenas já tinham os seus hábitos, os seus costumes, a sua cultura. E os portugueses também já tinham os seus hábitos, os seus costumes e a sua cultura. Mas, para haver harmonização entre esses dois povos, houve uma troca de cultura, ok? Os portugueses adaptaram-se a alguns costumes indígenas e os indígenas adaptaram-se a alguns costumes dos portugueses, ok, meus amores? E, gente, no decorrer dos anos, no passar dos anos, nós já sabemos das histórias das batalhas, nós já sabemos dos enfrentamentos que ambos tiveram, né? Porque os portugueses chegaram de mansinho, nós já sabemos toda essa história, e no final foram explorando, começando ali pela cana-de-açúcar, depois pelas minas, né, de ouro, e então até chegar no café. E houve então um grande período. E no decorrer desses anos, desses períodos, desses séculos, houve então o crescimento da população brasileira. E a população brasileira, então, é conhecida como heterogênea. A nossa população, gente, é o quê? Heterogênea. Isso mesmo, é uma população em que há uma variedade, uma diversidade e onde os povos também são diferentes. Não tem povos iguais. Gente, somos todos diferentes. Somos iguais apenas nas necessidades, né? E nós podemos observar que desde a chegada dos europeus, já havia essa heterogeneidade no nosso território, porque dentro das próprias tribos, dentro da própria população de indígenas, haviam vários grupos diferentes. Nós já aprendemos sobre isso também. Então, o nosso país, a nossa população brasileira é heterogênea. Vamos falar então da imigração no Brasil, que teve início durante o período colonial, entre os anos 1500 e 1822. Percebemos que foi um longo período, mais de 300 anos. Então, durante esses mais de 300 anos, durante todo esse período, vieram muitos povos, vários imigrantes de diferentes nacionalidades, vieram para o nosso território. E, gente, em 1822, o Brasil tornou-se independente de Portugal e favoreceu a chegada de mais imigrantes para o nosso território. Então, os imigrantes sentiam-se livres para chegar aqui no nosso território e trouxeram consigo sua cultura. Gente, e 66 anos após, no ano de 1888, houve então a libertação dos escravos. Gente, houve então, a libertação dos escravos. Os escravos estavam livres para trabalhar
em outros lugares, não tinham mais os seus senhores que o prendiam, que o judiavam, gente? Então, nesse período, houve também bastante trabalho no nosso território, o que facilitou a chegada de mais imigrantes. Então, esse é o período e essa é a história da imigração no Brasil. Essa imigração é externa, é uma imigração externa. Pessoais, povos que vinham de outras nações, ok? E nesse período, gente, houve então a diversidade de povos e costumes. Então, tínhamos diversos povos, tínhamos também diversos costumes. Isso ajuda-nos atualmente, né? Porque hoje nós temos então essa variedade cultural, social, não é verdade? Graças então à imigração que aconteceu ainda no início do ano de 1500, ainda no período do Brasil colônia. E o que é a imigração interna, Prof. Eliana? Imigração interna é a imigração que acontece dentro do próprio país, dentro dessa própria redondeza, gente. E a imigração interna aconteceu no Brasil entre os anos 1930, 1970, mais tardar início de 1980. Mas o maior fluxo de imigrantes ocorreu entre os anos 1950 e 1970. Gente. E os sertanejos viram-se desprovidos de alimento, de roupas, calçados, não tinham o que fazer na região Nordeste, então eles tinham que sair, eles tinham que procurar melhorias de condições de vida e vieram então em sentido a região Sudeste. E na década de 50, estava iniciando a construção da capital do Brasil, Brasília, e vários sertanejos vieram então até a região Centro-Oeste para procurar emprego. E ali ficaram então por muito tempo, até terminar alguns anos, acho que foram 4 anos. Eu não sei dizer para vocês se foram 4 anos e 6 meses, porque as histórias não contam os meses, né? Mas foi ali em torno de 4 anos e pouquinho para terminar a construção. Então, nesse período, eles ficaram ali na região Centro-Oeste, aqui da nossa capital do Brasil. Gente, então a imigração interna é um movimento migratório que acontece dentro do próprio país. Nós já estudamos sobre isso, né? Então, não vamos aprofundar o assunto. E, gente, vamos falar também da identidade nacional e comunicação. O rádio chegou aqui no nosso território ainda em torno de 1923, né, antes de 1930. Nós já sabemos toda a história de Epitácio Pessoa, no ano de 1922, o que aconteceu, quais foram as músicas que davam abertura para então esses programas de rádio, que era quem? Ópera O Guarani, isso mesmo, de Carlos Gomes. Isso, gente. Mas, em 1938, foi o ano em que o rádio se popularizou, né? 1930, 1938. E, gente, o então presidente Getúlio Vargas, ele utilizava o rádio para fazer propagandas eleitorais, propagandas políticas, isso mesmo. Então, essas políticas não são de hoje. A gente sabe que esse objetivo das pessoas fazerem alguma coisa pela política não é recente. De muitos anos, isso já vem, isso já são herança, é a cultura brasileira, né? E o rádio também era utilizado para propagar a cultura brasileira, ok? 1938. E um pouquinho depois, ali em 1950, vejam, no mesmo período em que a nossa capital estava sendo construída numa região do Brasil, na região Centro-Oeste, a TV chegou no nosso território, gente. Chegou em 1950, era uma TV preta e branca. Muitas pessoas tinham aquelas TVs gigantes, sabe? Aqueles caixotões. Eu tinha, na minha casa, tinha uma TV minúscula, gente. Era isso aqui, Uma TV, a tela pequenina e preta e branca, mas elas eram compridas. E eu assisti um desenho que chamava Teletubbies. Gente do céu, que decepção, hein?
Assistir pra mim era o máximo, sabe? Tinha aquela TV e eu passava o tempo ali assistindo no período da manhã. E um dia, o meu tio comprou uma TV já colorida. Nossa, chego na casa do meu tio e vejo aquela TV colorida. Fui assistir o Teletubbies. Gente, eles tinham cor. Olha, eu lembro como se fosse hoje os personagens. Era Lala, Tinky Winky, Gypsy. Cada um tinha uma cor diferente, gente. Um era amarelo, o outro verde clarinho, amarelo clarinho, verde clarinho. O outro era vermelho e o outro era roxo. Eram duas menininhas e dois menininhos vestidinhos assim. Era uma figura. E tinha também um sol falante. Então, quando eu cheguei na minha casa, que decepção. A minha TV era uma TV pequena e preta e branca, gente. Aí eu ficava, meu Deus, né? Surgiu uma TV colorida. Até então eu não sabia que existia uma TV colorida. E como eu não podia estar todos os dias na casa dos meus tios, então eu tinha que ficar feliz ainda por ter uma TV e ficava assistindo pela minha. Então eu tentava imaginar, esse aqui é o verde, esse é o amarelo, o sol é amarelo, esse é o roxo e esse é o vermelho. Então, nessa época, gente, na época que eu estou falando é 1990. 1990, gente. Em 1990, 1996, por aí, que aconteceu isso. Então, para a TV chegar até essa região aqui, demorou alguns anos. Voltando aqui, em 1950, a TV chegou no Brasil, ok? E com o passar dos anos, era raríssimos as pessoas que tinham essa TV. A maioria das pessoas não tinham TV, porque a TV era caro na época, era considerado um valor assim, sabe, tinha um valor significativo. Então, até chegar na nossa região, que é aqui a região de Cascavel, passaram-se muitos anos. Então, isso aconteceu na década de 90, quando eu tinha 8 anos, 7 anos, menos de 9 anos, ali em 1997, 95, 97. Então, uns 4 anos depois, quando eu já tinha uns 13, aí sim meus pais foram ter uma TV colorida. E eu preparando essa aula, me veio à mente, sabe, toda a história da TV preto e branco, uma TV pequena, depois eles compraram uma maior, caixotão. E depois, então, depois de 4 anos, compraram uma TV colorida. Aí sim, a alegria chegou, né? Mas antes era tudo muito difícil. As coisas parece que eram distantes. A gente não tinha acesso. E, gente, a gente observando o impacto na comunicação, impacto de comunicação, hoje nós estamos no paraíso, né? Porque nós temos, as TVs hoje são TVs de tela plana, smart, toda em vidro. Muitas TVs nem tem aquela, como é que fala o nome, gente? Em volta, assim, aquela faixa em volta, são todas em vidro, tela inteira. E são TVs caríssimas, né? E falando do impacto da comunicação, hoje nós temos os telefones celulares. Até 1990 tinha ali o telefone fixo, que é aquele com fio. Hoje nós temos o telefone fixo que tem apenas a base, o telefone sem fio. Hoje nós temos o celular. Voltando aqui a falar, né, passar as informações atuais. Gente, tem um celular no mundo que custa R$1.300.000. Olha só, ele é todo em ouro, com cristais, então custa R$1.000.000. E no Brasil, o celular mais caro que tem no Brasil, até o dia que eu fiz a pesquisa, hein? Então, ó, tem 2 dias. Até o dia dessa pesquisa, aqui no Brasil, o celular mais caro custa R$12.999. 12.999. Então, veja o valor, gente. Uma pessoa desprovida de dinheiro, é o valor de um carro popular. Um carro de ano 2000 é um valor, mais ou menos uns 13 mil, é o valor de um carro. Então, existe esse celular no Brasil, de 13 mil, né? Que é R$1. Então, é possível a gente observar o avanço na comunicação, né? Que começou ali com rádio. Nós já vimos também, falava das telenovelas, né? O jogo de futebol. Lembra, pessoal, que nós até narramos na nossa aula? E depois as telenovelas, depois as TVs preto e branco, as TVs pequenas, e foi aumentando, aquelas TVs com caixotões. E
Por último, então, as TVs modernas que nós temos, né, que nós conhecemos, e houve também esse grande impacto na comunicação. Hoje, gente, atualmente, nós temos a internet. A internet é o top dos top. O meio de comunicação, internet. Porque nós conseguimos falar com pessoas em outros países. Nós conseguimos ao vivo ali, ó, através das videochamadas, né? As nossas aulas Zoom também, né, gente? Isso favorece. E, meus amores, através da internet, através desse meio de comunicação, é possível a gente pesquisar a cultura do mundo todo, né? Como nós conversamos também na nossa aula. Então, começou bem simples, uma coisa simples, e como o ser humano é muito inteligente, então o ser humano foi adaptando, até que chegamos nessa tecnologia total. É, isso aí, gente! E chegamos ao final da nossa aula. Nossa, que aula comprida, que aula recheada de informações. Meus amores, tentei ser sucinta nas palavras, mas não tem jeito, né? Não tem jeito, a gente sempre passa um pouquinho, ó, quase 16 minutos de aula. Então, ó, meus amores, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham compreendido. Na dúvida, vocês sabem que podem contar comigo. Beijos grandes, fiquem todos com o Papai do Céu, se cuidem!